Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo hoje para discussão a questão do nome, né? Qual seria o nome mais adequado para esse sistema oracular que nos fascina tanto e que aqui no Brasil se polarizou, né? Ou se chama Petit Lenormand ou se chama baralho cigano, né? Eu tenho aqui em minhas mãos, né, dois representantes, né, um baralho que representa o baralho cigano, ele traz essa nominação, né, baralho cigano clássico, do Paulo Rodrigues, pela editora Alfabeto, e tem aqui um dos baralhos que eu produzi, o Petit Lenormand, Palavras-Chave, né, pela editora ML. É, é uma questão que se tornou polêmica aqui no Brasil e que já deu muito pano para manga, né? Já se discutiu muito. Eu, particularmente, não vejo muito sentido nela, porque se a gente mergulhar na história desse sistema oracular, nós vamos perceber que nem o nome Petit Lenormand é adequado para esse sistema oracular, pelas origens históricas, até onde se conseguiu remontar. Se acredita que, baseado isso em fatos, né, em pesquisa histórica, então não é uma afirmação a esmo, sem sentido, ou leviana, tem fatos, tem documentos, tem todo um trabalho de pesquisa histórica por trás que vincula essa tradição ao chamado Jogo da Esperança, que foi idealizado por Johann Caspar Hechtel, isso no finalzinho do século XVIII, né, o auge, né, o tempo áureo do Iluminismo, logo após a Revolução Francesa, e nesse período então que os ideais iluministas, principalmente segundo as suas cores francesas, como o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, se espalhavam pela Europa e pelo mundo. Então, nesse contexto surge o jogo da esperança, que se acredita seja, então, o protótipo, né, do Petit Lenormand. Né? E alguns dizem que esse baralho teria sido feito por ciganos e foi inclusive introduzido no Brasil por eles. Né? Isso não existe nenhuma evidência histórica que corrobore essa afirmação. Tá? Mas eu particularmente, né, opto por chamar Petit Lenormand. Eu tenho uma afinidade maior com o que se chamou de escola europeia ou tradição europeia. O baralho cigano seria então uma tradição brasileira, uma escola brasileira, mas eu não vejo, né, esses sistemas como se opondo, né, de forma alguma. Né, eles têm mais pontos de ligação do que de exclusão. Então, eu particularmente não vejo problema no uso de nenhuma dessas nomenclaturas, né? Até porque o próprio Petit Lenormand não é um nome que corresponde às origens desse sistema oracular. Né? Ambos têm sua raiz lá no jogo da esperança. A partir da segunda metade do século XIX, né, é que surge o Petit Lenormand como sendo uma estratégia de marketing, né, associando essas cartas à famosa cartomante francesa, Mademoiselle Lenormand, que havia já falecido quando se vulgarizou esse sistema oracular.
Então foi uma grande sacada, né? Se atribuiu ao Philippe Lenormand, né, que é o nome que assina um livretinho de significados que acompanhava é, é, esse jogo de cartas e se tornou uma febre, se difundiu, acabou se difundindo pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, né, o que era moda na Europa logo se instalava no Brasil, então não foi diferente com as cartas, né? Então, pelo que se sabe, não foi então introduzido pelos ciganos. A ideia, né, de associar essas cartas aos ciganos também foi uma estratégia de marketing, porque os ciganos tradicionalmente é um povo ligado às mancias, principalmente a quiromancia, né, a leitura é, 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 das linhas que estão presentes em nossas mãos, né? E também foi uma estratégia de marketing, né, associar o baralho, esse sistema oracular, esse conjunto de cartas aos ciganos. Mas chamar essas cartas de Jogo da Esperança, Petit Lenormand, baralho cigano, não altera em si a essência delas. Então eu não vejo com muita relevância toda essa discussão entre Petit Lenormand e baralho cigano, escola europeia e escola brasileira. Até porque as cartas podem ser usadas independentemente eh, de acordo com a mão do oraculista, né? Eu uso os baralhos ciganos sem nenhum problema, né? A única questão que eu sempre sempre bato na mesma tecla, né? A única questão é para mim a carta número 2, quando ela traz como emblema os trevos, eu não consigo vê-la como obstáculo, né? A não ser que o baralho, e se alguns baralhos ciganos já fazem, trazem paus e pedras, aí sim, né? Porque eu tenho dificuldade, né, para fazer essa associação, porque os trevos são um símbolo que estão desde de muitos séculos, talvez milênios, né, principalmente numa tradição que vem dos celtas, né, vinculado à sorte, coisas boas, coisas positivas. Então, eu não vejo muito porquê de se discutir tanto sobre isso, né? Acredito que são nomes diferentes para uma mesma coisa, salvado algumas idiosincrasias, né, algumas características específicas que cabem a cada baralho segundo a tradição a que ele se vincula. Então era isso, espero ter contribuído para essa discussão. Comente aí o que você acha sobre essa discussão, se você prefere Petit Lenormand, se você prefere baralho cigano, se você tem mais afinidade com a escola europeia, se você tem mais afinidade com a escola brasileira. Compartilhe a sua posição conosco aí nos comentários. Um forte abraço, até mais.